A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo. Estamos começando mais um programa de Libras, Sinais de Vida. E hoje nós vamos dar continuidade aos estudos das 7 cartas. Nós já tínhamos começamos falando sobre Éfeso, começamos Esmirna, terminamos Éfeso, começamos Esmirna, demos uma pausa, a gente trouxe algumas dicas jurídicas para você que é surdo ou para você que conheça uma pessoa surda ou uma pessoa com deficiência, demos uma pausa, porque foi de extrema importância essas informações. E agora nós vamos voltar para os nossos estudos, finalizar Esmirna hoje, para depois a gente dar continuidade às outras cartas, que é importante que o surdo entenda, é um momento profético que nós estamos vivendo, mas primordial a história da igreja, aquilo que nós precisamos conhecer, tudo que a igreja viveu nesse tempo e o momento ao qual nós estamos vivendo, que é breve mesmo, o Senhor Jesus vai voltar. E hoje nós estamos com convidados especiais conosco aqui, mas antes da gente abrir as câmeras, já vou pedir para os irmãos dar aqueles 3C. Curte, comenta, compartilha, não deixa de se inscrever no canal da Igreja Cristã Maranata. Sejam todos muito bem-vindos, se é a primeira vez que você está nos assistindo. E hoje, então, vamos abrir a câmera para a gente cumprimentar os nossos irmãos. Vanessa, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Priscila, paz do Senhor, todos os irmãos. Natália, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Priscila, pastor Gilson, Vanessa e todos que nos assistem. E o nosso queridíssimo pastor Gilson está conosco. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Priscila, paz do Senhor, Vanessa, Paz do paz do Senhor, Senhor, pastor Natália, Gilson. a paz do Senhor a todos que estão participando conosco. Então é de grande importância para nós, né, uma honra Uma honra. termos aqui o nosso representante da IBD, né, da Igreja Maranata. Então nós estamos com o nosso pastor, querido pastor Gilson conosco, que estará conosco aqui para nos orientar, para explicar também questão doutrinária e também como tradutor, porque ele também é fluente em inglês, sabe um pouco do italiano, então ele também sabe sobre tradução. Então a gente vai ter essa troca de informação, essa troca de conversas mesmo, um pouquinho hoje sobre, então, para finalizar a igreja de Esmirna. Então nós já tínhamos falado, eu vou começar relembrando que nós tínhamos conversado, falamos do versículo 8, que quando a gente traz o anjo da igreja, que fala do local de Esmirna, não fazer o sinal igreja Esmirna, porque vai ficar parecendo que é o sinal daquela igreja, mas é um local, é um período a qual a igreja passou ali. Então, já explicamos sobre o último, o primeiro, falamos sobre a dela ser rica, mas o Senhor traz da pobreza. Então, nós já explicamos esses 2 primeiros versículos. Foi uma coisa rápida. E agora nós vamos para aquele momento a qual o Senhor ele já fala sobre as tribulações, que o Senhor vai falar de que o diabo que vai tentar, então a gente vai trazer essa como que a gente vai conseguir fazer essa tradução da melhor forma. Mas antes de tudo, eu vou pedir para a gente explicar um pouco melhor sobre a questão da tribulação. A gente estava conversando, né, pastor, sobre a tribulação. Tem esse período de tribulação que os irmãos passaram ali no período de Esmina, e até hoje ainda existe uns que passam por lutas, por tribulações até hoje, porque é uma consequência, né, vai se prolongando, mas houve esse período profético a qual o Senhor ele já deixou escrito, e também tem a grande tribulação. E são 2 coisas distintas, não é, pastor? Bom, muito bem. Realmente essa linguagem usada pelo Senhor, ali na carta de Esmirna, foi uma linguagem muito específica para a igreja de Esmirna, mas mostrando que aquele tipo de tribulação que Esmirna iria passar, né, terás uma tribulação de 10 dias, estava relacionado, historicamente, a um período em que realmente aconteceram essas tribulações. Mas como elas aconteceram? Elas aconteceram na forma de 10 ondas de perseguição que a igreja sofreu naquele período, e essas 10 ondas de perseguição iniciadas ali no imperador Nero, né, no tempo de Paulo ainda, e depois continuada por uma sucessão de imperadores que tiveram momentos de perseguição contra a igreja, e vai finalizar lá mais na frente com Domiciano, Galério, quando vai encerrar ali o período de tribulação. Então, do mesmo jeito que o Senhor Jesus falou 10 dias de tribulação, na verdade ele estava se referindo a 10 momentos em que a igreja iria sofrer perseguições, né. Então a palavra tribulação ali estava muito relacionada a aos vários sentidos da palavra, que é a igreja ali passou por aflição, a igreja ali passou por angústia, a igreja passou por sofrimento e, acima de tudo, perseguição.
Então essa perseguição contra a igreja foi a tribulação da igreja. E esse período não foi só de Esmirna, porque Esmirna é um período onde se evidencia muito a chamada Era dos Mártires, né? Em Esmirna. O primeiro mártir do período profético de Esmirna foi Estevão. E depois o último, citado ali na Bíblia, é citado lá na carta a Pérgamo, quando se refere a Antipas, minha fiel testemunha. Muito bem. Mas o número dos mártires, ele está para se completar. Isso está escrito no capítulo 6 de Apocalipse, né? E realmente esse número está para ser completado ainda. Ele ainda não se completou. E, naturalmente, quando se completar, o número dos mártires só vai se completar quando o Senhor Jesus voltar. E aí vai marcar, então, um outro período. Aí esse outro período vai ser chamado de grande tribulação. O que é grande tribulação? É um período de sofrimento tal que o próprio Senhor Jesus fala no sermão profético, em Marcos capítulo 13, ele diz assim, que foi um período de aflição tal como nunca houve, nem antes nem depois daqueles dias. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, o Senhor Jesus abreviou aqueles dias. Então isso é uma expressão mostrando um período breve de uma grande tribulação, que é um período que a igreja estará livrada disso. Nós vamos ver depois, mais tarde, quando estudarmos a carta a Filadélfia, né? Vamos ver essa expressão do Senhor, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da tribulação que há de vir sobre o mundo. E essa tribulação que há de vir sobre o mundo, ela não está relacionada com a igreja, porque, por exemplo, se nós pegarmos o livro de Apocalipse, do capítulo 8, nós vamos ver exatamente um período que nós estamos vivendo, e nitidamente, porque são sinais que estão acontecendo em a natureza, né? A primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, e de repente sinais no sol, na lua e nas estrelas. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Ele disse assim, vocês vão ver sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra a angústia das nações pela perplexidade do bramido do mar e das ondas. Em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E nós já estamos começando a ver alguns sinais no sol. Tem algumas coisas que estão acontecendo, e aí isso está marcando o quê? O toque da quarta trombeta. E quando tocar a quarta trombeta, nós entendemos que a igreja será arrebatada. Aí então vai se começar o período chamado de grande tribulação, do qual a igreja será poupada ou preservada, conforme o próprio Senhor Jesus falou na carta ali a Filadélfia, quando ele fala, eu te preservarei, te guardarei da tentação ou provação que há de vir sobre o mundo. É muito importante porque na linguagem para o surdo, por exemplo, é natural que tenha que se ter um sinal de tal forma que uma coisa abstrata ele possa entender, né? Porque Sim, uma coisa concreta, tudo bem. Se você vai falar sobre uma casa, você vai mostrar uma casa, ele tem uma ideia do que é uma casa. exatamente. Mas quando você fala a casa de Davi, aí tem que ter uma outra linguagem realmente Isso para mesmo. ele entender, não é isso? Exatamente, exatamente. Porque, querendo ou não, na língua de sinais, nós precisamos trazer a contextualização, que nem o senhor trouxe a casa de Davi. A casa de Davi está a genealogia, então a gente já traz a questão da genealogia de toda a geração que passou, que descendente de Davi até ali. Então, tudo que passou daquela história, das promessas que o senhor trouxe. E quando o senhor fala da grande tribulação e da tribulação, a qual essa perseguição, a gente estava estudando juntamente com a Ariane sobre os sinais, qual que sinal que ficaria mais claro e visual, porque o surdo ele é visual, então ele precisa que seja mais claro, né? E aí, nessa a questão da tribulação desse que Esmirna viveu, qual seria assim o melhor sinal? Não é uma coisa fixa, mas aquilo que fique mais claro possível para o surdo entender, porque que nem o pastor falou, aqui traz aflição, É. traz sofrimento, traz a perseguição. E aí, qual sinal que você acha que no contexto encaixaria mais assim, para que o surdo conseguisse entender? Então, nesse sentido, como o pastor Gilson explicou claramente, né, a gente entende que há 2 momentos diferentes e há 2 significados diferentes. Então, a gente já entende e a gente fala para os irmãos, né, os intérpretes, nós não usamos o mesmo sinal para as 2 situações. Então a gente precisa, a primeira coisa é a gente colocar que existe essa diferença. Então, quando nós estamos falando da tribulação que a igreja passou, né, das 10 ondas, né, e até do que o servo hoje vive, né, de aflição, de angústia, então a gente traz esses sinais, a gente pode usar o sinal de sofrimento,
o sinal de perseguição, né. A gente usa muito esse sinal aqui, que ele não tem uma tradução específica, mas ele intensifica esse momento de sentimento, sofrimento, de né? tribulação, né. Diferente da grande tribulação, que aí a gente traria um outro sinal, porque ele mostra esse evento, né, pastor Gilson, da O grande Senhor tribulação. Jesus tem uma expressão que ele usa, que ele diz assim: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo". Então a passagem da igreja por este mundo é uma passagem aflitiva. Nós vamos ter aflições desde que a igreja começou, as aflições delas sempre existiram e existem até os dias de hoje. Agora, vai chegar um momento, como o Senhor Jesus fala a respeito do arrebatamento da igreja, em Mateus capítulo 24, verso 29, quando ele diz assim: "Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá". Essa aflição não é grande tribulação. Essa aflição é essa que nós estamos passando desde o tempo dos apóstolos, né? A igreja passando pelas aflições, porque nós estamos vivendo nesse mundo. E aí sim, depois da aflição desses dias, aí o fenômeno do arrebatamento da igreja vai acontecer. Isso. Glória a E aí depois virá a grande tribulação, Grande né, tribulação. que nós usamos esse sinal, nós fazemos assim, e aqui já está elucidando vários aspectos desse momento, né, fome, e junto com Que é algo mais intenso do que esse, que é a pré-tribulação, quando nós vivemos, que é guerra, fome, pestes, rumores de guerra, que a gente vê os sinais na terra acontecendo, né, os sinais que o senhor já falou, é tudo isso daqui, mas muito pior, e que igual o pastor falou, que nunca foi sentido nem antes e nem E a depois, gente não né. pode esquecer da expressão facial, quando a gente coloca isso, isso. né, porque as trombetas também elas são acumulativas, elas não pararam de tocar. A primeira trombeta não ficou no passado, ela continua ecoando, a segunda também. Então quando a gente traz a expressão facial, Isso, tem que a ser. gente está mostrando, elencando tudo isso daqui que está acontecendo e que também vai acontecer, no período que o Senhor vai nos poupar, mas as trombetas vão continuar tocando. Então, falar para os irmãos que não pode esquecer da expressão facial, né, que ela é muito importante, que está dentro dos parâmetros da língua de sinais, na gramática, né, Exatamente. dos 5 parâmetros que nós já tratamos aqui, que é muito importante. Então são Outro tudo sinais. aspecto também interessante é que quando ocorre o toque das trombetas, antes do arrebatamento da igreja, o toque das trombetas são sinais. Mas vai haver o toque de 3 trombetas que vão anunciar juízos. E os juízos não serão sobre a natureza, os juízos serão sobre os homens. Então, é o capítulo 8, verso 13 de Apocalipse, quando o anjo chega com a mensagem dizendo: "Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das vozes dos 3 anjos que ainda hão de tocar". Então será juízo, agora são sinais. Por que que não é juízo agora? Porque a igreja está neste mundo. Mas quando a igreja for retirada, então o que vai acontecer é juízos. E o texto diz que é sobre os habitantes da terra, os que habitam na terra. Então é sobre os homens. Isso não está acontecendo ainda, embora os sinais que estamos vendo em a natureza nos afetam de certa forma. É um terremoto, é uma tempestade, um problema qualquer que acontece em a natureza, nós então estamos sujeitos a isso, mas não é ainda juízo, né? Então é por isso que quando o Senhor Jesus dá o desfecho do tempo da igreja, ele diz assim: logo depois da aflição daqueles dias. Que dias? Os dias que a igreja vive desde o tempo de Éfeso, de Esmirna, desde o tempo dos apóstolos, e vai continuar tendo esse sofrimento, essa tribulação durante muito tempo até a volta do Senhor Jesus. Isso que o pastor Gil está falando, né, dessa aflição dos últimos dias, entra também o aspecto do ser fiel até a morte. Que quando a gente traz em libras, né, a gente precisa fazer essa linha, né. Se a gente só jogar o sinal, né, até a morte, fica um sentido vazio. Então a gente traz essa vida e a gente faz essa linha, né, e mostrar que até o fim ele é fiel, né, É, até o fim. tanto é que o próprio texto na carta a Esmirna diz assim, né? Terás a tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, exatamente, ser fiel até o fim. Em Mateus 24, o Senhor Jesus fala sobre isso também. Ele diz assim: aquele que perseverar fiel até o fim, esse será salvo. Né?
E uma Então, coisa, se eu pegar a fala do pastor Gilson trouxe, que ele falou bem assim, porque as primeiras trombetas antes do arrebatamento são sinais, Sim. após é juízo. E aí, na língua de sinais, existe o sinal para sinal, que é sinal. senão. Só que este sinal não é sinal, né? Não. É Uhum. sinal de acontecimento. De acontecimento. Então, é uma coisa até que a gente estava conversando antes, né, pastor? Dependendo do local a gente faz, no contexto, a gente tem que contextualizar melhor para que fique mais claro, principalmente se for para o surdo uma coisa mais visual. Porque eu só falava assim, porque aqui, ó, esse período de trombeta, se eu fizer trombeta, ele acha que é um barulho, que é trombeta mesmo. Um barulho. É o É instrumento. o instrumento de trombeta. Então, é aquilo que o pastor Judeti sempre fala, né? Não é som de corneta, não é barulho. Então, Barulho. é acontecimento, são sinais. Então, quando a gente traz que é sinal, não vai fazer sinal, é sinais. Não faça trombeta, faça sinais, que são Isso. são Sim. avisos, aquilo que está sendo avisado e que a igreja tem discernido isso profeticamente que tem acontecido. Quando o senhor, agora trazendo para a tradução um pouco, quando o senhor vai para os países a qual o senhor já visitou, o senhor é fluente em inglês e tudo mais, mas dependendo de cada região, o senhor também tem que fazer essas adaptações para conseguir explicar melhor os contextos, principalmente Apocalipse, assim, para explicar melhor? Sim, isso existe em todo idioma. Quer ver, por exemplo? Eu estava com uma saudação do pastor Gedeuti para o culto que eu dirigi recentemente lá na Coreia do Sul, de jubilação do pastor e também a posse de um outro pastor. Então, o pastor Gedeuti enviou uma saudação. Nessa saudação havia uma expressão dele, que para nós aqui é extremamente compreensível. Ele fez uma comparação, ele disse assim: Paulo não ofendeu o sacerdote, nós também não ofendemos ninguém. Só que essa expressão na língua coreana não soa conexa. Para nós aqui nós entendemos, ele fez uma comparação totalmente viável. Na língua coreana não teve jeito, nós tivemos que refazer aquilo, acertar. Por quê? Porque o importante numa transmissão de uma mensagem, de uma palavra, mesmo vocês que trabalham com Libras, é que a pessoa que está do outro lado é uma pessoa que ele tem outra língua. A língua dele não é português, a língua dele é Libras. Ele só entende Libras porque ele é surdo. Então ele vai ver o sinal e ele vai entender o que nós estamos falando. Então precisa ser uma linguagem que ele compreenda. É como do português, por exemplo, para o inglês. Quando eu vou me expressar em inglês, se eu puder expressar em inglês e não em português, me facilita. Por exemplo, se eu disser assim numa mensagem: eu estou entregando aqui uma mensagem para a igreja. Quem está lá nos Estados Unidos me ouvindo vai entender o seguinte, que eu escrevi um papel, botei num envelope e entreguei para a Sim. igreja. Agora, se eu disser, eu estou ministrando para a igreja, a linguagem é outra. Só que aqui no Brasil ninguém entende essa linguagem ministrando. Vai achar que eu sou ministro. Então essas dificuldades de tradução, elas existem. Agora, naturalmente, a pessoa que é responsável pela tradução, o intérprete, ele vai colocar então de forma que se entenda bem, né, na outra língua. Eu não posso usar aqui uma expressão, por exemplo, eu digo, o bombeiro apagou o fogo. Não, lá ele vai ter que dizer que o homem de fogo apagou o fogo. É o fireman, né? Uhum. Então, tem que ser de forma que eles lá entendam. Eu imagino que vocês tenham também essa mesma dificuldade em Libras. Sim, pastor, porque a tradução, ela é um processo cognitivo, né? Um processo humano cognitivo, isso em todas as línguas. Então, como o senhor acabou de falar, né, de entregando uma mensagem, lá é ministrando uma mensagem, a gente vê que o processo de tradução não, nas línguas orais, não é palavra a palavra, Não, não é perfeito. palavra a palavra. É sentido. Sentido. Em Libras também não é palavra sinal, é sentido. Então, a grande dificuldade, eu acho assim, do intérprete, às vezes até o que está começando, até também o que já é experiente, é desvincular da sua língua materna e entender ali agora que tem uma língua alvo, a sua língua fonte português, mas tem uma língua alvo, então não é palavra sinal, porque senão fica o português sinalizado. Igual a Anissa deu um exemplo muito bom, né? De ser fiel até a morte. Como assim? O que que é isso? Isso aqui fica muito literal. Então, em Libras, a gente vai escolher as opções tradutórias, as escolhas tradutórias,
que vai fazer sentido ali para o surdo. Aí o intérprete fica: "Ai meu Deus, mas o outro intérprete está me vendo, será que ele vai falar que eu estou fazendo errado, estou fazendo errado?". A gente tem que ficar preocupado com o público que está nos vendo, que é o surdo. Tentar, assim, não se preocupar tanto agora ali com o português, Uhum. igual, vamos entregar uma mensagem, aí o tradutor ali da língua inglesa, né, do inglês, fala: "Ai, ele sabe que eu falei ministrar, ele vai entender que eu falei ministrar, que eu não falei entregar a mensagem". Então não é ficar tanto preocupado com quem está te ouvindo ali, é preocupado com quem está recebendo, né, isso é muito importante, igual o senhor falou, né, isso muito interessante, porque isso também acontece Acontece. em Libras. Aí tem que desvincular um pouco da nossa língua E e pensar no sujeito, no nosso público, é um processo cognitivo, não é palavra a palavra e não é palavra sinal, é sentido, como o senhor Eu falou. até vejo, quando eu percebo vocês fazendo a interpretação em Libras, eu percebo que vocês usam muito também os lábios, a face, né, vocês usam expressões até para dar ênfase a certas coisas. Isso em outras línguas também tem um sentido. Por exemplo, se você for falar italiano, eu estudei italiano 4 anos, cheguei a falar fluente italiano. Hoje está meio enferrujado, mas eu ainda consigo falar bem italiano. Eu percebo o italiano, por exemplo, ele só consegue se comunicar com gestos. Então ele usa muitos gestos. Já no caso do inglês, é a questão de pronúncia. Dependendo da forma como você pronunciar, o que você faz com a boca para pronunciar, você comunica. Foi como quando ocorreu um caso de um brasileiro lá nos Estados Unidos, perguntou a uma criança. Ele perguntou assim, "How many years do you have?", ou seja, quantos anos você tem? A criança entendeu que era quantos ouvidos ela tinha. Aí ela disse, eu tenho 2. Então, na verdade, primeiro que não é essa forma de perguntar. Lá a gente pergunta como velho é você, né? How old are you? Então, a pessoa entende. Mas o fato dele ter pronunciado ear é ouvido, mas se ele tivesse pronunciado ear, aí faz com a boca. É o gesto com a boca é que vai comunicar. Então eu vejo que vocês realmente têm esse trabalho também de fazer a apresentação facial, né, é Sim. muito fundamental para. Faz parte parte dos dos 5 parâmetros. parâmetros da língua de sinais, é importantíssimo Exatamente. para o entendimento, para a compreensão. Por exemplo, nos louvores, né, pastor, quando você está naquela parte de submissão, ou você está triste, é um louvor de súplica, ou é um louvor de súplica de entrega, que você é dependente, como é que você vai fazer? Então, a entonação de voz, que é num português falado, você vai colocar essa entonação de voz na sua expressão. Então, eu sou dependente, eu preciso, você vai colocar isso na sua expressão. Se você está feliz, estou alegre, alegre, muito alegre, essa alegria não vai sair mais do meu coração. Como é que você vai fazer isso aqui? Você tem que falar que você está alegre e que ela está aqui, que ela vai continuar. Então, por isso que é muito importante e faz parte da gramática da língua de sinais. Muito. Isso é extremamente. O que o pastor está falando, eu vejo que a tradução, como ela é rica, tanto na língua de sinais, como na língua oral também, e como precisa da sua especificidade, né? Daquilo que tem que ser sempre pensado no público-alvo a qual a gente está traduzindo. Quem é? Aqui a gente tem surdos fluentes, surdos que não sabem. Esses dias o Jorge me perguntou, falou assim, o Jorge não, o Kleber, Pri, qual é o seu maior desafio aqui na rádio? Eu falei, fazer com que o surdo que não sabe Libras e o que sabe entenda a mensagem, porque Sabe. está indo para todo o Brasil. E aí, na minha maior experiência foi que a surda na Bolívia, que é outra língua, ela entrou na igreja porque ela viu a janelinha, ela falou que tem Libras, mas ela viu que era outra língua. Ela orou durante 1 ano para que chegasse intérpretes lá. A gente chegou do Brasil, ela reconheceu a gente. Ela falou: "Vocês são intérprete". Tinha 3 surdos. A gente não sabia nada da língua de sinais de lá. Interpretamos pela graça, porque o Senhor operou maravilha nas vistas dela para entender. E hoje a língua de sinais está lá. Então, esse é o nosso maior desafio. Isso. Porque o surdo que não saiba, mas o surdo que saiba também, todos eles possam compreender. Mas só para a gente finalizar, porque o nosso tempo já está encerrando. Pois não. Só para a gente finalizar a carta de Esmina, uma coisa que eu quero trazer aqui, que foi uma curiosidade, tanto nossa, a gente estudou, sobre a coroa, que a gente estava até conversando um pouco antes sobre a coroa. Por que que na carta de Esmina o Senhor prometeu a coroa da vida? E aí, pesquisando, estudando, aí ele trouxe a questão da cultura grega, que tinha as Olimpíadas, tinha os Jogos, e eles recebiam uma coroa, né, que era feita de folha mesmo, tem até um sinal que a gente utiliza que é assim,
É parecido com o sinal de Grécia também, por conta dessas folhinhas que ficam na cabeça, mas o Senhor fez a promessa da coroa eterna, né, pastor? É verdade. O apóstolo Paulo usa naturalmente uma linguagem conhecida, né, para falar a respeito de uma outra coroa, que na verdade, essa outra coroa a qual o apóstolo Paulo se refere, na verdade é um galardão, né, um prêmio, né, uma recompensa, né, é uma recompensa. Aí não sei se é o caso de ter que arrumar uma palavra para isso, para mostrar que não é uma coroa física, para não se ver, mas uma recompensa, um bom resultado, alguma coisa semelhante. Quando Exatamente. a gente está interpretando, né, a gente até faz coroa da vida, porque a gente tem que esperar ver o que vocês, pastores, né, quem está ali fazendo a mensagem vai falar. Aí na explicação a gente joga, né, né, Vanessa? Exatamente. Então a gente A vida vai. eterna, né? Isso que é a vida eterna, isso A aí. gente Porque traz a eles recompensa. lutavam nos jogos para ganhar aquele prêmio, né, aquela coroa, né, assim como os servos que foram fiéis até a morte, né, irão receber a vida eterna. E é o presente ali, E é né, um que aquele presente. Presente também. E é tão interessante assim a questão também da tradução, porque lá no passado, a gente sabe também da questão histórica que é essa coroa. Só se a gente às vezes joga essa coroa, para esse tempo agora fica muito desconecto. Então a gente pode também usar essa coroa aqui sem problema nenhum no texto. A gente sabe que é essa, mas como o tempo é outro, então também não tem problema então a gente usar esse daqui na hora da tradução e esperar o que o pastor vai falar, né. Exatamente, porque às vezes traz até a contextualização do que foi a história, a cultura, e depois a Isso, gente encaixa com aquilo que é a revelação, que são as Revelação. promessas, que são as bênçãos, o galardão, né. Tem um isso. sinal para galardão, para quem não sabe, o sinal do galardão é assim, então traz para cá galardão, né, Sim. traz para cá enjoo, então existe um sinal para isso, mas o nosso tempo já esgotou. Que pena. Infelizmente, está muito boa a conversa, pastor, mas o nosso tempo é curto. E agora nós vamos praticar? A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Vamos praticar? Hoje nós vamos ensinar vocês sobre a parábola do joio e do trigo. Nós vamos sinalizar e vocês vão prestar bastante atenção, não vamos falar nada. Atenção agora! E aí, assistiu, viu. Então, se foi muito rápido, volta novamente, como a gente sempre diz, põe no 0,5, assiste novamente, que a Ari explicou ali
trouxe para a gente. Se tiver dúvida, deixe nos comentários. A gente faz questão de responder a cada um dos irmãos. Infelizmente, como já dito, o nosso tempo se encerrou. Então, eu quero agradecer a presença dos nossos irmãos aqui. Pastor Gilson, muito obrigado por estar participando conosco. Amém, Foi é um um prazer. prazer estar contigo aqui. Uma honra para a gente também. Para mim também. Vanessa, Pai do Senhor, muito Paz obrigada. do Senhor, eu que agradeço. Obrigada, pastor Gilson. Amém. Natália, Paz do Senhor. Pai do Senhor, Priscila, pastor Gilson, Vanessa, os irmãos, e muito obrigada, pastor. Aprendemos muito, aprendi Um muito. prazer. Foi um prazer. Amém, glória a Deus. Então, assim nós encerramos o nosso programa de hoje e não perca os próximos episódios. Vamos continuar falando das próximas cartas. A paz do Senhor e até lá.